Boa noite, meus amigos. Vamos iniciar o nosso evangelho dessa noite, que é uma noite muito festiva, pois estamos comemorando o aniversário do nosso patrono, o senhor José Marques Garcia, que foi no dia 12 de maio, na sexta-feira. Para iniciar, eu vou iniciar com a leitura do evangelho hoje. Essa leitura é em homenagem também ao nosso patrono, o senhor José Marques Garcia, os bons espíritos. É o item 4. O espiritismo não institui nenhuma moral, apenas facilita aos homens do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apresentam, não os aplicam em si mesmo. A que atribui a isso? A falta de clareza na doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma e é de onde vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto algum. Será, então, necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que não há mesmo capacidade que a compreenda, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe aprende com admirável precisão, e nos mais dedicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, meus amigos, está aqui uma parte do nosso evangelho, o homem de bem, os bons espíritos, né, que sejam perfeitos. E para nós iniciarmos essa noite, eu vou convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Obrigada, Tânia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É com grande alegria, né, que uma vez mais estamos na festa do José Marques Garcia, do bom Marcos, né? Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a esse espírito de escola, José Marques Garcia, e com a permissão de Deus e de Jesus, veio nos intuir aqui nesse rincão aqui, a Franca do Imperador. Veio trabalhar em nosso favor, veio nos mostrar o caminho do bem. Obrigada, José Marques Garcia, pelas suas obras, pela sua obra, da qual fazemos parte, embora tão insignificantes da minha parte. Quero agradecer muito a Jesus por estar matriculada nessa bendita escola, Centro Espírita Esperança e Fé, com esses bondosos amigos espirituais, que tantas vezes, com a permissão do José Marques Garcia, de Deus e de Jesus, tem nos escorado, tem nos abençoado, tem nos intuído força, fé, coragem, esperança nas nossas dificuldades. Queremos também agradecer o amparo a nossas famílias,
a todos os irmãos aqui, nossos aqui, que fazem parte, presentes ou não, né? Mas que fazem parte do trabalho de qualquer forma, que sejam eles muito abençoados. Os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os nossos hospitais, os nossos irmãos em tratamento lá no Allan Kardec, naquela parte do Allan Kardec, nossos irmãos em tratamento nos presídios, em outros manicômios. Senhor Jesus, é com infinita gratidão que nós agradecemos também a José Marques Garcia por esse amparo, por essa assistência e por esses amigos queridos, irmãos que fazem parte do nosso trabalho. E nesta hora abençoada, a qual nós dispomos a estar aqui, a receber essas inúmeras benesses, como chuva do céu. Obrigada, Senhor. São energias de equilíbrio que nos valem para a semana, nos valem para os melhores propósitos, nos intui pelos melhores caminhos. Obrigada. Obrigada ao Marcos mais uma vez. E que assim seja. Queridos amigos, para poder iniciarmos essa noite, eu vou colocar para vocês o hino do nosso querido senhor José Marques Garcia. Boa noite, meus amigos, meus caros irmãos de doutrina. Venho hoje prestar a minha homenagem ao nosso mestre José Marques Garcia. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembrança, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança. Franca sente sua história no ensino de uma virtude, pois a casa de saúde mostra Jesus numa glória. Marques Garcia foi forte no ideal do espiritismo. Nos versos desse idealismo, teve rumo à sua sorte. Este hino é uma saudação a José Marques Garcia, canto de fé e energia nos acordes da oração. Nesta hora de lembranças, a nova era é uma vida, uma lição espargida para o fanal da esperança. Tivemos aí o nosso querido Fernando cantando, né, o hino do seu José Marques Garcia. E agora eu quero convidar a nossa amiga Mara, que irá fazer o estudo da noite. Seja bem-vinda, Mara. A sala é sua, minha amiga. Muito obrigada, muito obrigada. É com grande alegria que a gente vai realizar o estudo de hoje, quando a Tânia me convidou e falou para que eu escolhesse um tema, né, um título para o estudo, eu fiquei analisando. Então, o que eu pedi foi que eu queria falar sobre o trabalho da espiritualidade,
né? E ainda brinquei com ela, só que eu sei o tema, mas você me ajuda aí a conseguir um título. E aí ela conseguiu um título para nós aí, o trabalho da espiritualidade nas obras do Sr. José Marques Garcia. Veja bem, gente, o que eu fiz aqui é uma síntese, e à medida que eu for lembrando, eu falei para ela que são algumas reflexões. E pelo fato de, assim, cada um de nós, todos nós temos mediunidade, a espiritualidade vai me mostrando ao longo do tempo, vem me mostrando o quanto é amplo, né, o trabalho da espiritualidade. Então, são algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Lógico, eu tenho a consciência de que cada um de vocês também, nas mesmas atividades, vocês teriam algo mais a acrescentar, porque vocês tiveram vivências que eu não tive, né? Mas cada um aí no seu lar, na sua intimidade, vai lembrar, né, do que a espiritualidade faz. E dentro do possível, se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, porque vai enriquecer o nosso estudo. Bom, então, esse slide aí é a foto das 3 obras que o Sr. José Marques Garcia deixou na cidade de Franca, que é a nossa casa espírita, com o nome de Centro Espírita Esperança e Fé, o Hospital Allan Kardec, que faz um trabalho gigantesco, lembrando que eu fiz uma abordagem só da vivência das atividades do Centro Espírita Esperança e Fé. Se sobrar um tempinho no final, a gente fala alguma coisa do hospital. Acredito que não vai nem dar tempo. Seria uma outra abordagem. E o jornal A Nova Era, que na época, lembrando que hoje nós temos a modernidade aí da tecnologia, a gente vai dar um recado para um grupo, por exemplo, a gente vai ter um encontro diferente na casa. Você coloca nos grupos de WhatsApp, cada grupo de estudo da casa, dentro de menos de 15 minutos, 20 minutos, estão todos sabendo do que vai acontecer. Então, a tecnologia é muito rápida, né? Tem imagens que a gente faz, os banners, tudo. Mas lembrando que há mais de 100 anos atrás, os meios de comunicação era muito difícil, então era usada a imprensa. Então, quem ia querer editar um jornal espírita na época, né? A doutrina sofria inúmeros ataques e os trabalhadores também. Então, o Sr. José Marques Garcia e os amigos compraram a máquina para imprimir o jornal, né? E foi dado o nome à Nova Era, esse jornalzinho. Como essa máquina ficava nas dependências do Centro Espírita, depois que foi mudado de lugar, então as pessoas acostumaram, eu vou lá na Nova Era, eu vou lá na Nova Era. Então, carinhosamente, as pessoas conhecem a nossa casa, o Centro Espírita Esperança e Fé, como Nova Era, por conta do nome do jornalzinho. Próximo. Bom, não se preocupem que vocês não estão conseguindo ver. Eu fiz um apanhado bem resumido, gente, lá de quando começou a doutrina espírita, com a codificação por Allan Kardec, na França, e até chegar no Sr. José Marques Garcia, e pós o Sr. José Marques Garcia. Então, vou falar bem rapidamente, que aí já começa o trabalho da espiritualidade. Veja bem, a espiritualidade, de tempos em tempos, ela manda missionários para fazer trabalhos que pessoas comuns, vamos falar, como nós, não teríamos a envergadura moral para realizar, né? Nós temos tarefas, missões menores, e estamos nos preparando como espíritos imortais que somos para assumir tarefas maiores, diante da vida e diante da religião. Então, em 1804, nasce Allan Kardec, em 1857, lançado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, Kardec faz a codificação do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo,
Céu e Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bom, em 1831, está nascendo o Dr. Bezerra de Menezes, que faz um trabalho na cidade do Rio de Janeiro, se forma como médico, foi político, foi escritor, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele desencarna em 1900. O senhor José Márcio Garcia nasce em 1862. Ele tem uma vida em outras cidades vizinhas aqui, né, do nascimento até ele na fase da juventude, da madureza, até se casar, e tem outras atividades profissionais, mora em Guaíra, no Poranga, até que ele chega em Franca, encontra alguns amigos, começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1901 ele inicia essas atividades espíritas, já estudando e já começando algumas atividades. Em 1902 ele já começa a levar doentes mentais para casa e fazer as reuniões espíritas. Então, se a gente for focar nisso, tem inúmeras pessoas aí muito amorosas que já discorreram sobre a vida do Sr. José Marques Garcia, cada um desses detalhes. Então, eu não vou focar nesse aspecto hoje, tá? Então, resumidamente, em 1903 ele funda o Centro Espírita Esperança e Fé, e em 1921 ele funda o Asilo Allan Kardec, que inicialmente tem esse nome, para depois passar para o hospital. Em 1926, ele funda a gráfica Nova Era, e em 1927, ele já edita o jornal A Nova Era. Bom, então aqui eu vou fazer já um adendo. Quando o senhor José Marques Garcia começa as atividades, então agora já falando da espiritualidade, nas obras do senhor José Marques Garcia, nos é contado, para quem relata a vida dele, né, que ele tinha um protetor, a qual ele dava o nome de Varão de Branco. Esse Varão de Branco o inspira no início das atividades do Centro Espírita Esperança e Fé. Bom, passado-se algum período, também nos é contado que ele tem um sonho, e numa noite o Varão de Branco mostra para ele como se fosse uma bola de fogo, e essa bola de fogo vai de encontro àquele terreno aonde hoje está o Hospital Allan Kardec. Então, para vocês verem que um trabalho dessa natureza, o trabalho vem do alto, porque quantas casas espíritas a gente já viu fundar em Franca, em outros lugares? Por exemplo, começa um trabalhador, aí ele tem lá ele fica, tem uma desavença, vamos falar, desavença de ideias dos coordenadores da casa. Ele fala, não, eu vou montar uma casa espírita para mim. Ele tem os recursos materiais, vai, constrói uma casa, compra um terreno, de repente, passam-se uns anos, tem que fechar aquela casa, porque não tem quem dá continuidade, etc, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um trabalho igual uma casa o Centro de Espírita Esperança e Fé já tem 120 anos, praticamente, de existência, gente. E vai, ao longo dos anos, a desencarna os trabalhadores, mas outros chegam e dão segmento, igualmente no Hospital Allan Kardec. Então, o que eu quero dizer com isso? O trabalho vem do alto. Aí passou um tempo desse sonho do senhor José Marques Garcia, vendo aquela bola de fogo ali naquele terreno, ele encontra um amigo. Esse amigo era dono do terreno. E aí, este amigo fala para ele, o seu Zeca, que eles antigamente diziam que a Nova Era era chamada Centrinho de seu Zeca. O seu Zeca, eu tive um sonho, e a espiritualidade me falou que o senhor vai precisar dessas terras aqui. Então, o senhor José Marques Garcia uniu o sonho que ele teve com o sonho do amigo. Então, a espiritualidade tem recursos para mostrar, falou, ó,
é verídico, vem de nós, né? Bom, e aí, só finalizando, nesse mesmo meio de tempo, ao mesmo tempo, o senhor Eurípides Barçanufo, ele está fazendo um trabalho lá em Sacramento, e diz que o senhor Eurípides Barçanufo fala que Franca seria uma cidade onde iria se destacar a doutrina espírita. E pouco tempo depois, Chico Xavier, em Uberaba, vem com a missão aí de psicografar 50 obras e termina a encarnação dele psicografando mais de 450 obras. Então, que a gente também está mostrando o trabalho da espiritualidade, que de tempos em tempos vai mandando os missionários para dar continuidade nas obras. Pode passar para o próximo, Tânia, por favor. Bom, então agora, gente, vamos falar, eu vou focar em cada uma das atividades da nova era. Então, veja bem, na nova era nós temos atividades doutrinárias para adultos, que é esse slide, nós temos atividades doutrinárias para crianças e jovens, nós temos alguns departamentos de assistência social, e nós temos as atividades, vamos falar, os eventos que a gente faz, pizza, feijoada, feira da fraternidade, etc., os eventos que a gente faz para conseguir recursos financeiros para a manutenção da casa. Então, vamos começar, então, nessas atividades doutrinárias para os adultos. Então, nós temos o POEM, nós temos os grupos de estudos, nós temos as reuniões mediúnicas, nós temos as reuniões de vibração, nós temos o passe domiciliar, nós temos a reunião pública do Evangelho e a reunião pública virtual. Tá, então vamos começar no POEM. O que a espiritualidade faz no POEM? Atua na orientação e educação mediúnica, porque veja bem, as pessoas chegam lá, muitas pessoas que procuram a nossa casa espírita, o POEM, não tiveram contato nenhum com a doutrina, ou estão nos primeiros contatos com a doutrina espírita, mas que sentem a curiosidade de conhecer sobre mediunidade, mas no fundo dessa curiosidade, elas têm alguma coisa que estão passando por algum desafio de natureza espiritual, né? Então, a gente fala isso porque existe uma ficha de cadastro dessas pessoas, e lá perguntas assim, quantas obras espíritas já leu, se está passando por alguma problemática, etc, etc. Então, teve um ano, eu lembro, tinham 80 fichas lá de inscrição. E eu dei uma passada de olho, assim, né, os meninos me mostraram tudo, quem estava na frente, que era o Osmar, o Eduardo, que conversava com essas pessoas, depois ligava uma por uma para avisar o dia que ia começar os estudos e tudo. Então, pela ficha, a gente já começa a ter uma noção do conhecimento. Então, veja bem, enquanto essas pessoas estão ali, muitas já estão passando por alguns desafios de natureza espiritual, então, eu falo muito para eles, falo, gente, o POEM nos ensina a ter uma educação mediúnica. Então, eu dou o exemplo do Divaldo. O Divaldo conta em uma das palestras dele que ele já tinha inúmeras mensagens psicografadas pelo espírito Joana de Ângeles e por outros espíritos, e que chegou a determinada época, Joana de Ângeles apareceu para ele e falou, meu filho, pegue todas as mensagens que você psicografou até hoje, que nós escrevemos até hoje. Vamos levar para o quintal e vamos queimá-las. Aí ele quer, né, brinca, né, ele fala daquele jeito assim, para causar humor na gente. Mas minha irmã, tem mensagens tão lindas, como que nós vamos fazer isso? Como que a senhora vai fazer isso? Aí ela fala, né,
meu filho, pegue todas e vamos queimá-las. Guarde apenas a primeira como recordação. As demais foram treinamento mediúnico. Então, veja bem, para que um médium tenha o canal mediúnico, vamos falar, purificado, límpido, existe a necessidade desse treinamento mediúnico. Então, eu falo muito quando eu vou dar aula no Coen, que uma das funções do estudo do Coen é isso, é a gente ir educando, porque à medida que a pessoa vai analisando o que está acontecendo, ela vai se educando. Bom, os grupos de estudos, então passou pelo Coen, teve as primeiras orientações, não digo nem as primeiras, porque o material de muito boa qualidade, tem profundidade. Aí a casa oferece estudos de obras de Allan Kardec, de obras complementares, né, obras de André Luiz e tudo. Então, o que a espiritualidade faz? Ela amplia a capacidade de compreensão, a capacidade de discernimento, mostrando para aquelas pessoas que estão estudando ali, que aquelas lições ali estudadas é para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, enquanto as pessoas estão ali estudando na tranquilidade, existe o protetor de cada uma das pessoas, os dirigentes daquele estudo e os dirigentes espirituais do Centro Espírita Esperança e Fé, que estão trabalhando a intimidade de cada um deles que estão ali. Então, veja bem, às vezes o grupo de estudo não dá tempo de descer e receber o passe, nem sempre é necessário, só se for um caso ou outro, porque ali a espiritualidade faz um trabalho muito amplo na intimidade de cada um que está estudando. Então, eu sempre falo, importante a gente estudar em casa, mas nada substitui o estudo em grupo, porque cada um vai dar a sua colocação, as suas experiências, as suas vivências. E é dentro da casa espírita que a espiritualidade maior tem recursos que nós desconhecemos para afastar, muitas vezes, um espírito que está ali perturbando aquela pessoa, um espírito perturbador, e às vezes a pessoa já não tem mais necessidade de passar por aquelas provas, e aqueles espíritos são afastados, são conduzidos, né? Então, por exemplo, a próxima é a reunião mediúnica. Muitas vezes não precisa nem da pessoa estar na reunião mediúnica. Se ela vai com frequência rotineira na casa, se ela tem a disciplina de não faltar, de estar ali, a espiritualidade já faz esse trabalho dentro ali da sala dos grupos de estudos. Bom, a reunião mediúnica, lógico, são médiums que se põem a serviço da espiritualidade, que elas vão, como eu dei o exemplo, acabei de dar o exemplo do Nivaldo, esses médiums estão purificando os canais mediúnicos, que muitas vezes serão usados nessa mesma encarnação em serviço do próximo, ou numa próxima encarnação, num trabalho mais amplo que ele vai ter. Mas vamos falar dessa encarnação. O médium, enquanto ele está ali, ele está a serviço dos espíritos superiores. Então, muitas vezes, ali dentro da nova era mesmo, nós já vimos chegar mensagem para trabalhadores e mensagens para dar uma orientação para o trabalho, se necessário for. Bom, reuniões de vibração. A espiritualidade ajuda o quê? Aqueles trabalhadores, eles se reúnem com o objetivo de quê? De vibrar. Vibrar em favor do trabalho. Então, se eles estão vibrando a favor do trabalho, essas vibrações de amor deles vai ajudar na harmonia do trabalho como um todo, né? A espiritualidade tem meios para isso.
E as reuniões de vibração também é levado aos doentes, aqueles que estão nos hospitais, as escolas, vibram para os doentes que estão lá em tratamento no Hospital Allan Kardec. Então, para vocês verem que existe uma sintonia dos dois trabalhos do Sr. José Marques Garcia. O passe domiciliar, veja bem, as pessoas que têm saúde física, elas vão até a casa espírita para participar dos estudos, das palestras e receber o passe. Aqueles que estão numa cama, os trabalhadores tem 2 grupos na casa, de terça-feira à noite e o grupo de quarta-feira à noite. Então, 2 dias por semana, a casa disponibiliza trabalhadores para visitar pessoas acamadas. Lá atrás, quando eu comecei na Nova Era, eu participei desse grupo, aprendi muito. Por quê, gente? Enquanto os trabalhadores chegam numa casa, não é só o doente que vai receber aquela renovação fluídica. O ambiente da casa, porque a casa onde tem uma pessoa doente, muitas vezes fica uma casa mais tristonha, porque as pessoas ali estão cuidando daquele doente, é uma vida de mais renúncias, né? Então, a casa adoece junto com o doente. Então, existe uma renovação fluídica do ambiente, né? E é atendido não só o doente, mas os espíritos que estão naquele processo também de reparação, vamos falar, de um processo de perdão, de um processo de expiação, de provas ali. Então, aqueles espíritos também são amparados. Reunião pública do Evangelho, são as palestras públicas. A espiritualidade trabalha cada uma das pessoas atuando nas necessidades individuais. Então, pode ter 20, 30, 40 pessoas, gente. Tenho certeza que a espiritualidade tem condição de atender individualmente cada um deles. Atende nas necessidades que cada um está buscando. Para uns, é o quê? O consolo. Às vezes teve um familiar que desencarnou, ele está ali em busca do consolo. O outro está com a fé muito fraca, então a espiritualidade fortalece a fé. O outro está passando por desafios existenciais, desafios no lar, no trabalho, na escola, etc, etc, com o namorado, com a esposa. A espiritualidade trabalha a intimidade, né? Renovando a alegria, renovando a humildade, a fé, a esperança, né? Todos os sentimentos nobres que cada um busca. Reunião pública virtual que nós estamos vivenciando hoje e desde a pandemia. Veja bem, gente, se o grupo se manteve até hoje, certamente cada um de nós temos o nosso compromisso de orar por essa reunião, orar para que o trabalho possa se manter, né? Cada um de nós fazendo todo possível para estar aqui toda segunda-feira, ou toda segunda-feira que se faz possível, porque cada um tem as suas atividades. Às vezes, a gente gostaria de estar sintonizado, mas nem sempre é possível. Mas para que não pare esse trabalho. É um trabalho que o futuro, se hoje já dá, vamos falar, frutos, futuramente dará mais ainda. À medida que nós divulgarmos, à medida que a gente convidar mais pessoas. O que acontece durante essa reunião? A espiritualidade visita o lar de cada um de nós. Nós estamos aí quietinhos, no silêncio, ouvindo as palestras. Hoje sou eu, amanhã outro amigo que vem discorrer o estudo. A espiritualidade está trabalhando a nossa intimidade e espíritos que fazem parte da equipe espiritual da casa vem nos assistir também, renovando
a nossa ambiência da casa, o ambiente espiritual da nossa casa, trabalhando igualmente esses espíritos que nos acompanham, sejam desafetos, sejam espíritos, lembrando que nós, quando somos trabalhadores, gente, da casa, os espíritos, a espiritualidade permite que alguns espíritos nos acompanhem para aprender conosco, aprender com a nossa firmeza, com a nossa constância, com a nossa boa vontade, com a nossa dedicação ao próximo. Então, esses espíritos são atendidos pela essa espiritualidade nesse momento que nós estamos aqui estudando. No momento que nós estamos aqui estudando, nós estamos orando por familiares nossos que estão na casa deles. Então, essas pessoas também são atendidas, né? Próximo slide. Bom, dentro da nossa casa tem a evangelização infantil e nós temos a mocidade espírita. Bom, a evangelização infantil, ela ocorre antes da pandemia, era todas as noites. Agora está voltando gradativamente. Em alguns dias da semana, as evangelizadoras já voltaram, mas a evangelização dos domingos já retornou há um bom tempo. Fica aqui o convite, que cada um que tiver um familiar, por exemplo, às vezes vários aqui não têm mais filhos pequenos, mas tem sobrinhos, tem netos, tem filhos de amigos. Então, sempre que encontrar, que surgiu o assunto, convide, divulgue, gente. Por que a gente fala tanto da divulgação da doutrina espírita? Para nós, é natural, né? Muitos aqui, ou todos, sabem que a Nova Era tem a evangelização infantil todos os domingos de manhã. Isso faz anos e anos e anos, eu não sei precisar. Vamos pôr há 30 anos ou mais que existe esse trabalho. Mas para um familiar nosso, para um amigo, ele não sabe. Então, quando a gente está num bate-papo informal e a pessoa está vendo, a gente está vendo que a pessoa está com alguma problemática com os filhos, com os netos, olha, nós temos a evangelização infantil, leva lá, é tão gostoso, as crianças dividido por faixa etária, a criança 2, 3 aninhos fica numa sala, evangelização de bebê fica na outra, de 4, 5 anos na outra e assim por diante. Então, gente, é tanto amor, a gente entra ali no domingo de manhã, quem não conhece, vai para conhecer, gente, não é vergonha nenhuma. Chega lá, conversa com os responsáveis, a Deise é uma das responsáveis, a Ana Lívia, fala, eu não tenho filho pequeno, mas eu sou lá eu participo da Nova Era, eu vim aqui só para conhecer o trabalho. Vai conhecer, é lindo, é maravilhoso. Enquanto as crianças estão lá, o que a espiritualidade faz? Muitas vezes, gente, a criança ela traz uma dificuldade lá no aprendizado da escola. A evangelizadora, ela é médium, ela tem as inspirações. Muitas vezes ela consegue perceber na aula de evangelização alguma problemática que essa criança traz. Às vezes a criança não falou com a mãe. Às vezes a evangelizadora, num bate-papo ali com a criança, numa atividade que a evangelizadora faz, a criança desperta o interesse por conhecer, por estudar. Ela começa a melhorar na escola. A espiritualidade tem recursos de fazer, além do anjo guardião dessa criança, de disponibilizar um espírito coordenador do trabalho para acompanhar essa criança durante alguns dias, para que essa criança melhore lá na escola. Às vezes a criança está com dificuldade na convivência com os familiares, na convivência com outro irmãozinho. Naquela atividade, ela vai despertar a consciência para ser um filho melhor, um irmãozinho melhor, a não brigar, a não tratar mal a mãe, o pai. A espiritualidade ajuda aquela criança a superar conflitos, renova a alegria daquela criança, gente, porque
A gente pensa que não, as crianças têm os dramas, às vezes vê o papai brigando com a mamãe, uma discussão, aquilo para a criança é muito grande. Então, a criança às vezes está passando por momentos de tristeza, né? Nós estamos num momento que as crianças são assediadas por espíritos de natureza inferior, fazendo aquela criança entrar numa depressão. Então, a evangelizadora consegue, com as músicas, com as atividades, a hora que as crianças descem, a casa finaliza com música, Ana Lívia, os meninos que assessoram ali. Então, a música traz uma alegria na criança, então faz a criança esquecer aquela tristeza, aquela... Então, ela sai renovada. Então, quando a criança vai toda semana, que o pai, a mãe tem a disciplina, consegue uma disciplina, aquela criança, gente, ela tem um amparo de natureza espiritual que a gente desconhece. O meu filho me acompanhou desde bebê. Ele nasceu assim que ele pôde, porque ele nasceu no mês de maio, num frio danado. Mas assim que eu pude sair com ele, eu já comecei a levar ele nos primeiros meses de vida, levar para receber o passe e vir embora. Depois, à medida que ele cresceu um pouquinho, eu já ia, ficava na reunião, ele no carrinho do meu lado. Se não dava para assistir a reunião toda, ficava lá meia hora, 20 minutos, mas eu ia, voltava na outra semana. Então, hoje a espiritualidade me faz olhar para trás e ver o quanto foi importante eu ter levado meu filho desde bebê nas reuniões, para receber o passe, e desde muito pequenininho, para ficar na evangelização com as outras crianças. E outra coisa, nós que somos trabalhadores, se nós vamos nas atividades, aonde nós vamos atender crianças carentes, numa festinha, etc., levemos os nossos filhos. Nosso filho tem que comer o pãozinho que a outra criança come, tomar o refrigerante que a outra criança come, não tem que ter distinção. Ah, essa criança aqui, ela é pobre, o meu filho não. Não, tem que conviver junto, gente. Não tem que ter discriminação. A criança, filha de nós espíritas, tem que conviver com essas outras crianças. Porque essas crianças estão na situação de pobreza hoje, elas vão crescer, vão estudar, vão fazer uma faculdade, o dia da manhã vão ter recursos financeiros, né? Então, não podemos ter essa discriminação. E, lógico, a espiritualidade trabalha desde pequenininho o fortalecimento da fé em Deus, da autoconfiança, porque às vezes essa criança tem medo de conviver, medo de errar, medo de fazer um desenho feio e a outra amiguinha criticar. Então, vai trabalhando a autoconfiança na criança, retirando os medos e inseguranças. Bom, lembrando aqui, gente, que são alguns apontamentos, igual eu estou falando. É muito mais amplo do que eu estou falando, viu? Bom, a mocidade espírita. A criança cresceu, agora ela já vai sozinha, o pai não precisa mais levar, buscar. Ele já vai por ele mesmo, participa da mocidade, dentro da mocidade. Eles já começam, eles mesmos, a fazer as atividades de encontros de mocidade, aí fazem algumas atividades para ter os recursos para alugar o ônibus, para ir para outra cidade, né, na Comenesp, se eu não me engano, que chama, e assim por diante. Então, enquanto está lá, eles trabalham a intimidade, é um momento de muitas ansiedades, então a espiritualidade consegue serenar essas ansiedades da idade deles. Conseguem também afastar espíritos que querem desviar a juventude dos ideais superiores. Os jovens são muito atacados em todos os sentidos. E para desviar de Deus, para desviar da família, para desviar de anseios de estudar, de fazer uma faculdade, de progredir.
em termos de intelectuais, de progredir em termos morais. Então, enquanto está lá, os espíritos conseguem afastar esse tipo de espíritos. Então, os jovens que participam das mocidades conseguem se fortalecer, né, para buscar os seus ideais de natureza superior, porque todos nós nascemos, existe uma programação da espiritualidade antes da nossa reencarnação, e os espíritos tudo fazem para que aquele espírito saia vitorioso. Então, a fase da infância, da juventude, nós, pais, tios, avós, precisamos ter, assim, muito cuidado com eles. E lembrando que a espiritualidade precisa de nós, gente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Os espíritos nunca deixam de fazer a parte deles, mas nós, às vezes, somos omissos. Então, a gente tem que fazer tudo para nós não sermos omissos. O próximo. Bom, os nossos departamentos. A creche Maria da Cruz, o roupeiro Maria Barim, a farmácia Militão Pacheco. Tudo que eu falei, gente, dentro da educação lá, como é que chama, gente? Da evangelização infantil e da mocidade, tudo se aplica dentro da creche. Porque ali, apesar de não ter uma denominação religiosa, a criança vai para... É uma creche, é uma escola. Nós temos 210 crianças ali. Ali tem crianças evangélicas, católicas, espíritas, e crianças que não vão em nenhuma religião. Porém, a espiritualidade se faz presente junto aos professores, junto à equipe de profissionais, ajudando na educação ética, moral, emocional, social, disciplinar de cada uma das crianças. Então, os espíritos ali não buscam só a questão da religião, nada disso, mas as crianças são atendidas para se tornarem homens de bem, pessoas, crianças melhores na sociedade. Bom, o roupeiro, gente, eu escutei da dona Janete, conversando com ela, que muitas vezes teve casos, ela contou 2 casos que ela vivenciou. Uma era de uma mocinha que, muito jovem, chegou ali, parece que 13 anos, já estava grávida. Então, aquela tristeza, uma menina, né, para cuidar de um outro neném que ia nascer, de uma outra menininha que ia nascer. E uma outra mãe também, um pouco já mais idade. Mas tanto uma quanto a outra pensava em abortar e tirar a criança, não dar sequência naquela gravidez, porque uma série de situações que estavam incomodando. E a dona Janete disse que ela e a equipe foi conversando, não, vem a semana que vem, não faz isso não, vem a semana que vem aqui para você assistir às aulas, etc, etc. E foi indo, aí até que conseguiu que aquela mãe levasse a gravidez até o final, a criança nascesse. Então, gente, que trabalho é esse? Foi só da dona Janete? Foi só das pessoas que conversaram? Não, é muito mais amplo, mas é igual eu falei, a espiritualidade precisou delas, com amor, com carinho, com boa vontade, e cada dia, cada noite, esses espíritos acompanhando e afastando os espíritos que estavam influenciando essa mãe a praticar o aborto. Então, gente, vocês imaginam o trabalho do roupeiro também, há 20, 30 anos atrás, aí até hoje, fazendo um trabalho desse, gente, maravilhoso. O tratamento homeopático, a mesma coisa, enquanto a voluntária está ali, conversando com a pessoa, e vendo, através da inspiração e através do seu conhecimento, melhor medicamento para aquela pessoa, o melhor medicamento de homeopatia, a espiritualidade também está ali agindo
trabalhando a intimidade das pessoas, para que aquele medicamento, quando a pessoa sair dali, e as pessoas vão com tanta fé que aquele medicamento vai dar certo, que o medicamento faz o efeito. Então, mais uma vez, os espíritos superiores trabalham, atuam no perispírito da pessoa, para que, junto com o remédio homeopático, o tratamento espiritual aconteça e a pessoa melhore a sua doença física. O próximo, fazendo favor. Bom, a campanha da Fraternidade Alta de Souza e o Bazar Alta de Souza. Gente, olha como que é amplo. Ô, Tânia, olha que precisar parar, você me fala, viu? Olha como que é amplo. A campanha da Fraternidade. Mara. Opa. Bom, podemos ir mais uns 2 minutinhos, não? Bom, Pode a sim. campanha da Fraternidade. Oi? Pode sim, porque nós começamos depois do horário, então dá para ir mais um pouquinho, tá? Tá, combinado, então. Bom, a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Olha como que é ampla. A espiritualidade, inicialmente, ela trabalha o quê? A intimidade de cada voluntário. Para acordar todo domingo de manhã, gente. Lembrando que eles chegam nas dependências ali da creche, que eles fazem a leitura do Evangelho e tudo, 8 horas da manhã. Então, eles tiveram que levantar no mínimo às 7. Chegam, então a espiritualidade trabalha cada um. Para acordar no horário, acordar com alegria, vai, levanta, vai, chega lá, faz a prece, a leitura, saem às ruas, vão de casa em casa, batem nas casas. Aí, olha o trabalho da espiritualidade. Ela vai em cada lar ali. A espiritualidade está preocupada só com o alimento que nós vamos ganhar? Não. A espiritualidade vai trabalhar naquele pequeno diálogo, vai levar alegria para a pessoa, o dono da casa que está atendendo. Vai conscientizar aquela pessoa que outras pessoas dependem da ajuda dela. Que se ela der um alimento, o vizinho der outro, o outro vizinho der outro, juntando no final, vai se conseguir fazer uma cesta básica, ou várias cestas básicas. São 40 cestas básicas atualmente, 40 cestas básicas por mês. Bom, além disso, esses voluntários também são atendidos nas suas necessidades íntimas, nas suas necessidades espirituais. Depois, quando esses alimentos são organizados, né, contados, organizados, e monta a cesta básica, no dia da entrega, aquelas famílias que vão receber, a gente não fala nem pessoas, que são 40 pessoas, não, são 40 famílias que vão receber a cesta básica. Dentro de cada família, no mínimo 3 pessoas tem. Então, a gente multiplica isso. Quantas pessoas serão beneficiadas com esses alimentos? Quando essas pessoas ali vão para buscar a cesta básica, existe uma reunião com elas, uma leitura do Evangelho e uma prece. Enquanto os pais estão na leitura do Evangelho, na prece, as crianças estão ali na aulinha, tem uma evangelizadora também cuidando daquelas crianças, né, filhos dessas famílias que vão receber as preces. Essas famílias, é falado para elas de doutrina espírita de Deus? Não só. É falado de Jesus, é falado dos ensinamentos de Jesus, é falado de amor, de paciência, de tolerância, de fé, entendeu? Então, quando a pessoa vai ali, a intimidade da pessoa é trabalhada, né? Então, e é só nossa casa, gente, não, imagina Franca, inúmeras casas entregando cestas básicas. Então, é muito amplo o trabalho. O Bazar Alta de Souza, que é o bazar que tem as roupas usadas, os sapatos usados, todos os objetos usados que a gente ganha e que a gente ou doa ou vende a preços simbólicos
para dar condições às pessoas que não podem ir numa loja comprar uma roupa cara, elas vão ali, tá tudo limpinho, cheiroso, etc. Bom, então, aonde que a espiritualidade atua? Atua lembrando a pessoa. Ela vai lá na nova era, ela ouve falar do bem. Então, ela desperta para o bem do próximo. Então, ela fala, chega na casa dela, ela vai ver. Fala, nossa, essa roupa não serve mais para mim, não serve para o meu filho, esse brinquedo do meu filho já passou da idade. Então, ela separa ali com maior zelo, com maior amor, pensando em quem vai receber. Leva para nós fazemos uma triagem. Aquilo que precisa ser lavado, passado, etc, etc. Os brinquedos são limpos, gente. Eu tenho, os voluntários, a gente limpa com álcool gel, cada um dos brinquedos, guarda nas caixas, aqueles que vão ficar para o Natal, os outros que a gente vai doar, os outros que esse ano eu vou levar para a Feira da Fraternidade, porque as crianças chegam na Feira da Fraternidade, querendo comprar alguma coisinha, brinquedo vai ser pedido lá R$1, R$2, R$3, mas por quê? Para dar alegria na criança, do pai ir lá comprar uma lembrancinha para ela. Bom, então todo esse material que chega lá, por trás disso está aqui, a consciência de ajudar o próximo. Nós que estamos trabalhando, os voluntários, estamos sendo úteis nessa tarefa. As pessoas que chegam, eu falo muito para a Beth, que trabalha lá no bazar, eu faço uma comparação, Beth. A Beth também já trabalhou, quem não sabe, já trabalhou dentro da nova era, ela cuidava da limpeza. Aí, quando a Mariana teve um problema de saúde, precisou ser afastada, a Beth trabalhou lá um bom tempo. Então, hoje ela está no bazar. Então, eu falo, Beth, assim como as pessoas vão lá na nova era receber o passe, as pessoas vêm aqui no bazar, enquanto elas estão aqui, elas não sabem, mas elas são atendidas na intimidade. Muitas pessoas relatam para a Beth. Então, gente, não sou só eu, não. Fala para a Beth diz que tem uma pessoa que vai lá constantemente, fica lá 40 minutos, uma hora, fala, Beth, eu venho aqui porque eu sinto uma paz quando eu venho aqui. Então, quem faz essa pessoa sentir uma paz é a espiritualidade que está ali dando suporte para a Beth, que ela não está sozinha. Espíritos, trabalhadores do anonimato estão ali dando um suporte espiritual para a Beth e atendendo às necessidades que cada um que vai ali no bazar. Ali são breves instantes que ela fica. Então, vamos supor que a pessoa fica ali 15, 20 minutos escolhendo uma roupa e tal. Nesses 15, 20 minutos, a espiritualidade está despertando a consciência nela. Muitas pessoas, gente, que vão lá pedir roupas ou comprar, se tornam colaboradores do trabalho. Chegam, falam, olha, eu tenho roupa lá em casa, eu posso trazer? Vocês acham? Pode trazer. Porque elas ganham roupas, e muitas vezes aquelas roupas não servem. Então, elas passam a ser colaboradores do trabalho, né? Ao invés de reter só para si, elas estão vendo a utilidade das roupas. Então, gente, Oi? Eu vejo assim, a Dona Beth ali dentro do bazar, a espiritualidade trabalha de uma certa forma dessa questão da não, vamos dizer assim, né, do estigma da religião, né, aquela união toda, porque ela não é uma espírita, né? Eu acho isso maravilhoso e ela se torna uma espírita muitas vezes melhor do que a gente está ali tentando, estudando as obras, né? Então a gente vê essa beleza, né, Mara? Justamente, Tânia, porque eu falo para ela, assim, conforme a gente vai tendo liberdade, a gente vai de pouquinho. Olha, Beth, outra coisa, eu falo num tom de brincadeira, porque ela mesma já falou que pessoas criticam ela, porque ela é evangélica, né? Então, fala, nossa, você trabalha numa casa espírita? Ela fala, o que que tem? Por quê, né? E aí eu falo para ela, fala, Beth, sabe ali as pessoas na nova era que faz atendimento fraterno? Aqui no bazar, você que faz o atendimento fraterno. Porque muitas pessoas vão ali, contam os dramas para ela. Que tem
um momento de separação do marido, uma problemática com o filho, e aí ela entra, olha, tenha fé, calma, vai dar tudo certo, né? Então, o fato dela estar ouvindo a pessoa, ela está dando um conselho, porque ela é muito amorosa, ela é uma cristã, né? Porque ela está sempre ali na igreja que ela participa, ela é uma cristã, ela está dando os conselhos dela, e a espiritualidade está ali dando suporte, inspirando ela. Isso é maravilhoso. Mara, É até maravilhoso. A Maria Alice até pediu a palavra. Então, vamos ouvir a Maria Alice, aí você faz as suas considerações finais, tá bom, velho? Ok. Maria Alice, pode abrir seu som, minha amiga. Eu estou com dificuldade para conectar, ô Tânia, mas vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Então, a casa espírita é aquele ambiente que nós buscamos afinidades, né? Então, quando nós estamos lá, nós temos que contribuir com o nosso melhor em vibração, em trabalho, esquecendo toda a nossa própria problemática, para nos inteirarmos da problemática dos outros também, deixarmos de ser egoísta, né? Acho que é isso que eu gostaria de falar. E que é um problema de todos nós. Nós achamos que nós que temos problema, que nós vamos lá resolver os nossos problemas, quando é o contrário, né? Nós temos que somar em pensamentos e em vontade de trabalhar. É isso aí, só isso aí que eu queria falar. Obrigada, Maria Alice. Mara? Então, Maria Alice, você me fez lembrar de um ensinamento que a doutrina espírita nos fala. Pois não. Oi? Pois não, Que Jesus, pode falar. O amor cobre a multidão de pecados. Então, quando a gente está lá, ajudando a fazer pizza, ajudando na Feira da Fraternidade, que a gente está ajudando no PAS, que a gente está ajudando sendo uma evangelizadora, a gente está ajudando no bazar de artesanato, etc, 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 na recepção. À medida que nós estamos trabalhando, sendo útil, nós estamos quitando débitos do nosso passado espiritual. Então, nós valorizarmos sempre que nós tivermos uma oportunidade de ser útil, uma oportunidade de trabalho dentro da casa espírita. Não perdermos oportunidade, porque é esse trabalho que nós vamos quitando os nossos débitos. E aí, nós somos... o trabalhador, ele é, sim, assediado por espíritos de natureza inferior, e muito assediados. Só que também Emmanuel fala, melhor sofrer no bem. Porque se a gente ficar com medo desses assédios, a gente se afasta da religião, e aí é que esses espíritos, nossos desafetos, encontram campos para nos assediar. Então, que eles continuem nos assediando, mas que eles saibam que nós temos protetores que nos protegem, nos amparam, e eles vão até onde os espíritos nobres permitem, entenderam? Eles não vão além, porque é uma pleiade de espíritos trabalhando no bem. E a gente lembrando que o amor vence o mal, o amor vence o ódio, o bem vence o mal, e que espíritos nobres são de uma grandeza espiritual, que eles são têm condições muito maior, superior que esses espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões. E que esses espíritos estão, porque eles ainda permitem. Lembrando que nós estamos passando por um processo de transição no planeta, e que vão ficar espíritos de natureza bondosa, espíritos que querem o bem, que querem o progresso. Então,
eles estão tendo oportunidade de se melhorar. Então, que a gente não tenha medo dos desafios que a gente vai encontrar no trabalho. Então, são essas considerações finais. Ficou muita coisa ainda para ser falado, gente. Mas outras oportunidades nós teremos para falar das obras do Sr. José Marques Garcia. Grande abraço a todos, meu muito obrigado pelo convite. Meu muito obrigado à espiritualidade, quero falar aqui, gente, que eu tenho uma gratidão muito grande. Em cada prece, eu tenho, sim, a minha mediunidade, ela está aflorando. Em cada prece, eu sinto a presença da espiritualidade me amparando. Desafio, gente, eu tenho inúmeros, mas muito mesmo. Imperfeições, muitas. Mas eu tenho a consciência que é só no trabalho e no bem que eu vou superar tudo isso. Então, por isso que eu sou muito grata à casa e aos dirigentes da casa que me convidam, que me permitem realizar minhas tarefas, tá? Minha gratidão a todos, meu abraço carinhoso a cada um que aqui está, viu? Mara, a gente que está aí no trabalho, né, a gente vai vendo a importância do trabalho que nos sustenta, que nos dá força e que nos ajuda na caminhada do dia a dia, né? Então, Mara, eu quero, assim, agradecer imensamente, você antecipou seu estudo, quero pedir desculpa pelo problema que meu computador deu, mas nós conseguimos fazer o nosso evangelho hoje e falar do senhor José Marques Garcia, que tanto nos ensina, que tanto nos dá força para que possamos continuar na caminhada. Gratidão, minha filha. Você tenha sempre essa força, esse ânimo, essa garra para continuar, sendo um exemplo para nós, que muitas vezes a gente... Nós já conversamos sobre isso, né? Eu não faria. Então... Vamos prosseguir, todos Vamos nós juntos. prosseguir. Nós precisamos estar sempre interligados, né? Então, sim, minha gratidão em nome da casa. Muito obrigada, Mara. Meus amigos, eu quero convidá-los para a próxima semana, que a semana que vem nós teremos Obreiro do Senhor, que é o seu Antônio Betarello. Ele está com problema de saúde e ele vai estar conosco. Então, para finalizar essa nossa noite, vamos para o nosso momento de sensibilização, e eu quero chamar, enquanto o seu Adalto está ali se preparando, que todos nós possamos conectar com essa espiritualidade maior, agradecer as bênçãos, não para nós, mas para os nossos companheiros que estão ao nosso lado, para essas mãezinhas que ontem puderam ver seus filhinhos, puderam também, mesmo ao longe, falar com seus filhinhos, aquelas que puderam sentir os espíritos de seus filhinhos que já estão na pátria espiritual, a lhe dar um beijo em suas faces. Então, agradecemos a Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre Maior, e ao nosso querido senhor José Marques Garcia, pela oportunidade de estarmos nessa doutrina tão consoladora. Que eles possam abençoar os nossos lares, fluidificar as nossas águas e levar paz, amor e união. Seu Adalto? Sim. Está aberto. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
o pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, que possam receber essa paz, essa luz, essa nossa reunião hoje foi feita com tanto amor, com tanto carinho, né? Foi muito especial. A Mara foi muito inspirada no estudo dessa noite. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Jesus.